Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica. E hoje estamos aqui para mais uma revisitação, não é crítica, é revisitação. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Bom, o que vamos revisitar hoje? Nós vamos revisitar Stranger Things, tá? Eu vou revisitar todas as 4 temporadas, tá? De Stranger Things. Primeira coisa que eu tenho que falar sobre Stranger Things, que pra mim é uma coisa que de fato tá me incomodando, é a demora de Stranger Things. Porque Stranger Things tem intervalos muito grandes entre primeira e segunda temporada, entre segunda e terceira e principalmente o intervalo mais longo que já teve da terceira para a quarta. Inclusive, esse intervalo da terceira para a quarta está sendo superado pelo intervalo da quarta para a quinta, que a quinta vai ser a última temporada. E sim, isso atrapalha bastante, não só o hype e expectativa do público, mas também na questão do elenco. Deles manterem o elenco numa certa faixa de idade, né? E esse intervalo atrapalha e muito tudo isso. E pra mim é o que mais está me incomodando durante Stranger Things. Porque a gente percebe lá na primeira o nivelamento das coisas, o nível de ameaças, o tanto que é significante ao mesmo tempo, não tanto, no caso, insignificância, da primeira e da segunda temporada, de comparação com níveis de ameaça em comparação com plot. Parece que as coisas não foram tão bem planejadas assim. Eu digo isso por conta dos irmãos Duffer, tá? Principalmente eles, eu digo. Porque, cara, é questão de história, é questão narrativa, é questão de planejamento. Eles estão planejando a Season 5, né? A última temporada, há muito tempo. Só que a quarta temporada ela deu tanta reviravolta que parece que era uma coisa, mas não era. E que no fim sempre foi o Vecna e que foi o número 1 lá e eu... Tá, né? Nossa, que experiência legal e emocionante, né? Enfim. E acessar o mundo, né? O mundo invertido, o Upside Down e tudo mais, sempre foi contextualizado e nunca foi tão bem explorado de fato. Aí na quarta temporada eles decidem dar um certo valor a mais e tudo mais e... Pô, no fim sempre foi uma coisa e destoou bastante, né? Aí ó, o que acontece, né? E que, ao meu ver, está funcionando dessa forma. Eu vou comparar literalmente com o filme dos Vingadores, tá? Porque literalmente está sendo mais ou menos que planejado por esse sentido. Primeira e segunda temporada são tipo Vingadores 1, tá? Temporada 3 já é o Era de Ultron. E a temporada 4 foi literalmente um Guerra Infinita. Porque teve separação de arcos de personagem durante toda a temporada. E até chegar na temporada 5, né? Que vai ser o encerramento, o ultimato, né? De Stranger Things. E aí o que eu falo, né? Nesse sentido? Que as expectativas estão muito altas, com razão, né? E com um certo sentido, inclusive. Só que não podemos precipitar também, tá? Porque toda essa questão de elenco, envelhecimento, intervalo grande e propiciar, de certo, quanto maior o intervalo de tempo, maior a exigência do público. A dicção aqui bateu, gente. A exigência do público é maior conforme o tempo passa, tá? E eu acho que isso é completamente normal e eu acho certo, tá? Esse impulso do público querendo uma coisa maior, tá? E toda essa revisitação que eu faço aqui, tanto da primeira, tanto da segunda, tanto da terceira e da quarta,
pra mim fazem muito sentido conforme esse hype. Os primeiros 5 minutos só foi falando do que eu espero, tá? Mas agora revisitando de fato. A primeira temporada, ela foi, como é que eu digo, bem light, mas que serviu muito bem para introduzir ao universo Stranger Things. Que serviu muito bem para introduzir as pessoas a entenderem o que é Stranger Things. A segunda temporada, ela já foi meio que é esquecida pelo público geral, mas que, de certa forma, introduziu ainda mais os poderes da 11, tá? Na terceira temporada, vibe anos 80, vibes anos 80. É isso daí. E a apresentação do Devorador de Mentes, muito mais, assim, acentuada e, de certa forma, bem coercitiva. E quarta temporada, um terror. Literalmente, foi muito mais dark, muito mais sombrio, mais terror mesmo. E com a apresentação do real vilão de tudo isso, o Thanos de Stranger Things, o Vecna, né? E automaticamente, conforme as temporadas foram passando, a qualidade técnica, produtiva e de atuação foram aumentando, tá? Eu não digo que a primeira é a pior temporada, longe disso. Pra mim, a pior, assim, que eu considero, tirando os 2 últimos episódios, é a terceira. Né? A terceira temporada, pra mim, foi a mais whatever, tá? Mas que no final ali deu uma engrenada e ficou muito bom o final da terceira, tá? A segunda temporada, pra mim, funciona bastante, ao contrário do que muitos dizem da segunda ser a pior. Pra mim, a segunda temporada é muito funcional, tá? E a quarta, pra mim, é a melhor até agora. Não pelo sentido de que apresentaram Vecna, mudaram basicamente às pressas a roteirização, mas que pra mim funcionou muito bem, tá? Toda a questão da quarta temporada, no sentido de que finalmente nós tivemos arcos de personagem, alguns arcos muito chatos, por sinal, mas alguns muito produtivos, como do Steve, da Nancy, todo aquele arco ali do pessoal que estava em Hawkins, pra mim funcionou super bem. E diga-se de passagem, pra mim, esse desenvolvimento de arcos tinha que um pouco que prevalecer na quinta temporada com mudança entre os grupos, para desenvolver um pouco mais a relação entre os outros, que ficou meio assim, tipo, um grupo se desenvolveu entre eles, outro grupo se desenvolveu entre eles, como é que vai ser a relação de todo mundo agora? A gente quer saber como é que vai ser o desenvolvimento dos personagens, de fato, agora que todos eles estão reunidos. E pra mim, toda a mecanização da fotografia e principalmente aqui, Murilo falando de novo, paleta de cores, que eu não reparava na época, mas agora eu tava me lembrando, de momentos assim, principalmente da quarta, que é o que eu mais lembro e é que é a mais recente. Por exemplo, no baile lá que eles tiveram na primavera, ser tudo escuro, a questão do upside down, né, ter algumas manchas em vermelho simbolizando, né, que aquele lugar é um predomínio maléfico do Vecna e que sim, né, toda a questão também da onde a 11 e os demais números, né, superpoderosos estavam, também tem uma questão de hospital psiquiátrico, né? E que pra mim toda essa vibe corrobora para que tudo isso seja de fato alinhado com a narrativa. E pra mim toda essa tentativa emocional, principalmente eu falo aqui da 11, que é a personagem, única personagem por enquanto que é protagonista e que tem poderes, no caso, está aumentando assim um nível de escalonamento, tá? O que tu achou, Murilo, eu no caso, do final de todo esse desfecho até agora e de que toda essa narrativa ela vai se encaminhar de certa forma para um desenvolvimento final? O que eu acho? Eu acho que estão colocando um hype exacerbado para Stranger Things.
eu sei, eu me lembro que eu dei nota 10 pra quarta temporada. Arrependimento? Temos. Porque agora, adentrando mais a fundo, tem defeitos. Tem defeitos. Tem defeitos. Stranger Things tem vários, inclusive. Principalmente nas outras seasons. Mas, em especial, a quarta temporada, que eu falo, é justamente de inventar um vilão, macro vilão, sendo que já tinha-se um macro vilão, que era o Devorador de Mentes, mas decidiram inventar outro, que criou todo o Upside Down e fez tudo aquilo, né? O que pra mim, agora analisando de fato, foi meio do nada, né? Mas é questões de escolha narrativa e, porém, entretanto, todavia, corrobora negativamente para a série em si no geral. Então, faz bem revisitar Stranger Things pra gente perceber que certas coisas são meio exageradas e que o exagero disso fez a prerrogativa do hype ser muito forte e que, né, todo o sentido narrativo e coercitivo estava de certa forma atrapalhando. Então eu encerro esse vídeo aqui falando que Stranger Things não é ruim, tá? Principalmente primeira, segunda e quarta temporada, mas que ele é muito exacerbado, sendo que é uma coisa assim que é simples. No final vai ser simples, né? Então, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui no canal e sigam a página no Instagram. Até a próxima!